Olá, meu nome é Keila Leite. Nesta aula nós vamos conversar a respeito da lição de número 6, Pais zelosos, filhos rebeldes, das lições bíblicas da CPAD. Ao final deste vídeo eu vou apresentar para você, professor, cuidados que você deve ter durante a aula ao abordar um tema tão delicado quanto este. Vamos lá! O textuário diz: vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. A leitura do texto bíblico se encontra em Juízes capítulo 13. Nesta aula você, professor, tem a oportunidade de compartilhar com os seus alunos uma narrativa de um juiz de Israel. Essa narrativa é muito interessante porque dela podemos destacar um tema muito importante, que é a educação dos nossos filhos. Numa sociedade tão pulverizada de ideias e opiniões e relativização de valores, nunca foi tão urgente discutir a educação dos nossos filhos. Você, professor, deve ter como objetivos desta aula fazer com que seus alunos entendam o contexto histórico, o pano de fundo dessa história, valorize o comprometimento dos pais de Sansão com a educação, a formação moral e espiritual do seu filho e, em terceiro lugar, o objetivo de conscientizar de que a conduta dos filhos não necessariamente reflete a educação que eles receberam. Se eu estivesse uma turma aqui na frente de mim agora e eu fosse iniciar esta aula, eu começaria com a seguinte pergunta: na sua opinião, é mais fácil educar os filhos hoje ou no passado foi mais fácil? E aí essa pergunta vai fomentar a turma. É realmente essa a intenção, que você chame a atenção dos seus alunos para o tema que será abordado. Não é hora de posicionamentos longos, mas apenas respostas curtas para envolver os seus alunos no tema. E aí, quantos acham que é mais fácil hoje, é mais fácil no passado? E aí vai começar, alguns vão falar mais, menos, e você já vai fazendo os cortes no tempo necessário. É sempre interessante começar a tua aula com uma pergunta que instiga os teus alunos a participarem, a trazê-los a concentração ao tema que começará agora a discussão. A história de Sansão se dá num contexto de muita opressão por parte dos filisteus. Deus permitiu que o povo ali fosse escravizado pelos filisteus e eles viviam sob um forte regime de opressão. A Bíblia diz no capítulo 13, no verso 1, que o ambiente era mau. Os filhos de Israel faziam tudo o que desagradava aos olhos do Senhor. E como consequência das suas atitudes, eles foram levados cativos por 40 anos. E toda generalização é perigosa, porque não eram todos que estavam em pecado. Havia ali um casal que Deus escolheu. E este casal recebeu a visita do anjo do Senhor. Deus viu ali a sinceridade do seu coração, a integridade do seu coração, mesmo estando em um ambiente corrupto. E você, aluno, você se lembra de mais alguma mulher na Bíblia que era estéril e de repente foi agraciada com a visita de um anjo? Deixe os seus alunos falarem. Ao receber a visita de um anjo, ela recebe aquela notícia maravilhosa de que ela estaria curada da sua esterilidade e daria à luz a um menino. Que visita maravilhosa! Quantas experiências incríveis podemos ter, independente do ambiente em que estivermos. Se o nosso coração está voltado para Deus, Ele se revela a nós. E este foi um presente incrível que Manoá recebeu. Além de receber a notícia maravilhosa, o filho já vem com o manual de instrução. Isso é interessante de dizer. Esse menino não vai ser educado de qualquer maneira. Esse menino veio aí por um propósito. E para que este propósito se cumpra, ele deve seguir esses critérios. E aí você, professor, vai abordar e explicar a questão de ser nazireu de Deus.
Você, aluno, já ouviu falar dessa palavra nazireu? Faça mais uma pergunta aos seus alunos. Envolva, dê tempo para eles pensarem, dê tempo para eles responderem e participarem da tua aula. Isso significa que enquanto Sansão atendesse aos critérios estabelecidos por Deus, atendesse às condições estabelecidas por Deus, a presença do Senhor era com ele. Onde ele iria, o Senhor era com ele e o faria forte e muito vencedor. Aqui já cabe uma aplicação. Muitas das vezes o nosso coração é tendencioso para determinados comportamentos, determinadas atitudes. E às vezes Deus requer renúncias da nossa parte. E mesmo nós, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas consciente do chamado, consciente do propósito, consciente de que se obedecermos inteiramente em tudo que ele falar, receberemos do céu a recompensa. Sansão foi educado dentro desses critérios. Filho, você veio para ser uma bênção. Filho, você veio a este mundo não por acaso, você tem um propósito. Eu acredito que os seus pais constantemente ensinavam esses valores para ele e que ele crescia compreendendo isso. Mantenha o seu cabelo crescido, não beba vinho, não beba bebida forte, não se envolva com alimentos e com pessoas de outras religiões, outros povos. Mantenha-se focado e separado para o propósito que Deus te criou. Essa era a preocupação dos pais de Sansão, educá-los nos caminhos do Senhor. E aqui você pode trazer então já o primeiro fechamento da parte 1 da lição. Todos nós que recebemos a graça da parte de Deus de sermos pais, temos uma grande responsabilidade. Não é apenas tirar foto e postar no Instagram a evolução do nosso bebê. Muito mais por trás, o que está por trás que as lentes não pegam, é a formação, o caráter dos nossos filhos que nós vamos imprimir neles a partir dos valores da educação que nós fornecemos aos nossos filhos. Nossa maior preocupação como cristãos é ensinar a criança no caminho andando com ele o tempo inteiro. A Bíblia diz que Manoá orava a Deus e pedia orientação para educar o seu filho. Nós também, como pais, muitas das vezes somos pegos de calça curta. Um filho tem um temperamento e reage a uma correção, a orientação de uma forma muito diferente do outro. E aí, quando nos faltam recursos, nos falta conhecimento, nós precisamos recorrer ao Pai Celestial. Pedimos a Ele sabedoria, pedimos a Ele equilíbrio no falar, no corrigir e principalmente buscarmos coerência. Coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Os nossos filhos estão nos analisando o tempo inteiro. Eles nos observam o tempo inteiro. Se aquilo que refletimos, aquilo que discursamos nas nossas aulas, nos nossos púlpitos, no dia a dia, na internet, se é de fato aquilo que a gente demonstra dentro de 4 paredes dentro de casa. Esta busca pela coerência tem um resultado muito grande de como os nossos filhos nos avaliam. Coisa triste é quando a criança começa a crescer e aquele período de inocência em que a mãe é a melhor mãe do mundo, o pai é o maior herói dele, aquela fase da inocência começa a diminuir para entrar o pensamento crítico, que faz parte da sua formação. E nessa análise crítica ele percebe que o pai dele não é nada daquilo que ele idealizava. A mãe está muito longe daquilo que ela sonhava e grande é então a sua decepção. Essa deve ser a nossa maior cobrança, a nossa maior busca e autoanálise em buscarmos coerência nas nossas falas, nos nossos discursos e naquilo que fazemos de fato. Não quero dizer com isso que nós temos que buscar a perfeição porque não somos perfeitos. E aí justamente está um ponto muito importante. Como pais, falhamos. E quando falhamos, não nos custa nada, mostraríamos muito mais humildade em reconhecermos que erramos do que tentarmos nos mostrarmos infalíveis e perfeitos. É fácil, é muito mais fácil dizer, poxa vida, filho, filha, pai falhou, a mãe falhou nisso, mas eu já estou arrependido.
Você está mostrando a sua humanidade, você está mostrando a sua fraqueza e mostrando o quanto precisa de Deus. É um exemplo a ser seguido pelo seu filho. E Sansão tinha isso em casa. Sansão tinha pais devotos ao Senhor, preocupados com a educação e a formação do seu filho. E ele foi abençoado. Agraciados, abençoados são os filhos que são criados em um lar de harmonia, de coerência, de presença de Deus, de paz. Um ambiente que tem palavras de respeito, palavras de carinho, um ambiente alegre, divertido, que tem comunhão e presença de Deus. Aqui a gente pode fechar a parte 2 da lição. A parte de número 3 vai apontar a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão contabilizava muitas histórias de sucesso e que ele havia matado a milhares, animais muito ferozes, sozinho, com a força do Senhor. Mas tem um que não descansa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem quer tragar. E aí, Satanás preparou uma cilada para Sansão. E ele caiu, infelizmente, nesta cilada. As tentações, os desejos da carne, a vaidade, o ego, a carne de Sansão tomou a primazia e não mais o seu corpo foi controlado pelo Espírito. Quando ele deu lugar ao diabo, quando ele se uniu a uma mulher de uma outra religião, com outros valores, quando ele se envolveu com coisas erradas, a presença de Deus também se retirou dele. Talvez uma das dores mais profundas para os pais é ver os seus filhos se desviarem do caminho do Senhor. E aqui é um ponto muito delicado de discussão na nossa aula. Cuidado com a questão da culpabilização. Quem é o culpado pelos erros dos nossos filhos? Muitas das vezes os pais, na sua ignorância, na sua forma rude, a falta de sabedoria em educar, pode-se contribuir para que o filho se afaste dos caminhos do Senhor. Mas é sempre uma decisão de alguém que cresceu, que agora tem condição de tomar as suas próprias decisões. Sansão, nesse texto, ele toma a sua decisão de esquecer os valores que os pais passaram. E os pais certamente se entristeceram muito. Ele jamais esqueceu. A Bíblia diz que uma vez que você lança a semente no coração da criança, nunca será esquecido aquela lição. Ele não esqueceu porque na hora da morte ele se lembrou. Mas naquele momento em que o seu ego tomava o lugar, naquele momento em que ele se envolvia, o seu coração estava presunçoso, estava brincando com as coisas santas, iludido, achando que podia viver de qualquer maneira, desprezou os conselhos dos seus pais, virou as costas para os valores de Deus e se envolveu com a mulher estrangeira. Essas paixões, o resultado desta paixão foi extremamente perigoso e fatal para ele. E aqui eu quero encorajar os pais a terem uma conversa muito franca com seus filhos. Filho, desde pequeno eu te ensinei, te eduquei nos caminhos do Senhor. Fiz isso. Não sou perfeito, não há ninguém perfeito a não ser Deus, mas a intenção do meu coração foi te ensinar o melhor e te mostrar o caminho da salvação. Agora, na condição em que você está, você já cresceu, você já está tomando os seus próprios caminhos, seguindo o teu coração, e eu quero te dizer que eu, da minha parte, a minha parte eu fiz. Posso não ter feito da melhor maneira que deveria ser feito, mas a minha parte está feita. E agora o caminho que você está tomando é decisão sua, portanto, eu não levarei essa culpa. É uma conversa pesada, é uma conversa triste, é um ambiente que você deve procurar não olhar nos olhos de ninguém, principalmente quando você, professor, sabe que ali tem um aluno, uma aluna, cujo filho está desviado dos caminhos do Senhor. Existem algumas pessoas que carregam uma grande culpa pelos seus filhos não estarem na igreja. E aqui a gente, com muita sinceridade, com muita consternação, dizer para os pais ali em sala de aula, você, no melhor que você podia fazer, você fez.
Entenda que o seu filho cresceu, é autônomo, está tomando as suas próprias decisões. Infelizmente, totalmente contrária à vontade de Deus. Mas não se culpe por isso. Livre, tira esse peso dos seus ombros. Faça uma pausa, faça um silêncio, respeite o momento e então dê seguimento à sua aula. Esta parte final da aula talvez seja a mais delicada e o professor tem que ter um jogo de cintura, um cuidado ao escolher as palavras, porque você está entrando em um terreno muito delicado que envolve muita emoção e estilos de educação diferentes. Aqui, para a gente fechar essa reflexão, você pode trazer uma palavra de conforto. Não desista dos seus filhos. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Continue apresentando a Deus por eles. Mostre o quanto você ainda os ama, independente de qualquer coisa. São amados, saíram de ti, né? Então você procure continuamente refletir Deus no seu dia a dia. É normal quando os filhos entram na adolescência, na juventude, quererem olhar por trás do mundo, querer experimentar as coisas do mundo. Essa fase entre aspas, da rebeldia, essa fase de andar em grupo, essa fase de ser facilmente influenciado pelo mundo, ela é muito delicada, deve ser muito coberta de oração. Muitos deles são mais astutos, debocham dos pais, debocham da fé, debocham da educação que receberam. Não entra em um embate. Pais, não entrem em um embate verbal com seu filho quanto a isso. Eles não estão afrontando a você, estão afrontando ao Deus dos deuses, ao Senhor. Eles estão afrontando ao Senhor. Responda com mansidão e apresente a sua dor em lágrimas de joelhos. E o quanto você puder, interceda por eles, pelos filhos dos seus irmãos da igreja, por todos os jovens que se afastaram, para que ainda haja um tempo de misericórdia, né? Então, assim a gente fecha este assunto e faça uma oração por todos os jovens, por todos os filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor. E aqui a gente fecha um comentário rápido dessa lição, da lição de número 6 da revista do CPAD. Como eu prometi, cuidados que nós precisamos ter ao ministrar um tema tão delicado que é a educação de filhos. Cada pai, cada família tem um padrão, tem um comportamento, tem uma personalidade. Cada família vai imprimir um perfil nos seus filhos. Por isso que é delicado. O meu jeito de educar o meu filho é totalmente diferente do meu irmão que está aqui do meu lado, que adora a Deus, que serve a Deus junto comigo. Por quê? Porque eu tenho influências e histórias diferentes da dele. Eu recebi uma educação diferente da dele. Portanto, o mais importante é a gente balizar o padrão de educação a partir dos valores bíblicos. Cuidado com alunos mais radicais que querem estar sempre falando, dizendo que a forma com que a mãe dele educou, a forma com que ele educou o seu filho é a certa. Aqueles alunos que batem no peito com muito orgulho. Muito cuidado para você, professor, não dar muito espaço para esse tipo de comentário. Alguém pode se sentir ofendido com isso. Impor um modelo único de educação e julgar que todos os modelos de educação não prestam, só o seu é o certo, é delicado e pode dar espaço para polêmica e para uma discussão totalmente desnecessária. Foque nos valores bíblicos. Foque naquilo que é a moral cristã, que cabe em qualquer casa. Gerencie então esses comentários maliciosos. Corte assim que você perceber uma possibilidade de problema e proponha caminhos sensatos, proponha respostas mais equilibradas, sempre à luz da Bíblia, sempre citando versículos da Bíblia. E por fim, evite perguntas retóricas. Irmão, é um absurdo, né? Um pai que nunca leu um versículo para um filho, você não acha? Esse tipo de pergunta, pode ser que alguém ali no seu grupo nunca leu um versículo para o seu filho. Poxa vida, você talvez esteja criando uma situação delicada. Evitar perguntas retóricas, que são aquelas perguntas de resposta que você induz as pessoas a responderem o que você deseja.
para esse tipo de tema, para esse tipo de situação, não é recomendado. Para mais dicas sobre como ensinar com qualidade, como preparar uma aula, como envolver os teus alunos, faça parte do curso de formação de professores do Seminário Teológico IBETEL. É um curso online com 12 matérias direcionadas a todas as faixas etárias, com orientações didáticas e estudo e o entendimento de estilos de aprendizagem. Será um prazer receber você. Você pode fazer quando desejar. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui o seu comentário e nos vemos nas próximas aulas.